Olá pessoal, está começando mais um episódio do Vortigo Talks, episódio número 19. Eu sou o Thiago Bertoletti, sou CEO da Vortigo, e o papo de hoje foi com o Felipe Beck. O Felipe, ele é co-founder da Beta House, uma consultoria especializada em transformar negócio através de inovação, tecnologia e planejamento estratégico. E o papo de hoje foi sobre gestão de OKRs, é um tema que o Felipe domina muito bem. Falou também um pouquinho da experiência dele, da incursão dele ao Vale do Silício, projetos com grandes empresas e algumas histórias de bastidores também bem bacanas. Fica ligado que o episódio foi bem bacana. Bem-vindo ao Vortigo Talks. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Felipe, vamos começar aqui esse bate-papo pedindo para tu falar um pouquinho da tua trajetória, né? Tu tem uma história bacana aí, né? Começou junto aí com uma das maiores empresas aí da área de investimentos, então só por aí já é uma curiosidade bacana de dividir com a nossa audiência. E aí depois a gente entra no tema aqui do nosso bate-papo. Então, Thiago, obrigado aí pelo convite. Um prazer falar contigo, com toda a audiência da Vortigo. Eu participei, de fato, como tu dissesse, da XP Investimentos, tive uma trajetória muito bacana lá. Antes mesmo disso, eu fui um dos coordenadores da Câmara Americana de Comércio aqui no Rio Grande do Sul, e dentro de um contexto de saída do mercado financeiro, em que eu vendi as ações da operação que eu fazia parte, eu acabei passando um período no Vale do Silício, e que me abriu horizontes de uma forma que eu não esperava que acontecesse, né? Tanto por perceber as mudanças que estavam acontecendo no mundo, quanto por dois projetos que acabaram evoluindo lá. Um com uma empresa que já teve em algum momento 200 mil funcionários e estava num plano de reestruturação para se manter mais competitiva no mercado privado, que era Andrade Gutierrez, né, no período saindo de Lava Jato. E aí eu Uhum. pude ficar um período com o novo presidente e toda a nova diretoria olhando para novas formas de gestão, o que acabou sendo um projeto embrião da Beta House. E também nasceu um projeto que acabou se transformando na sequência no Instituto Caldeira, né? A gente tinha um projeto chamado Nova Hub, que era um hub de negócios, isso era 2016, 2017, no mesmo lugar onde Caldeira está hoje. No final, esse projeto acabou não andando como um business privado, né, como um projeto privado, uma iniciativa minha e de um sócio, mas acabou se tornando um instituto e a gente fica super feliz por ter feito parte. A Beta House é uma empresa de 4 anos, a gente vem com projetos no Brasil, em outros 2 países, trabalhando com empresas de pequeno, médio e grande porte, justamente buscam essa transformação. Resumo é mais ou menos isso. Baita resumo. E também é interessante a questão do teu envolvimento na questão do Caldeira, né? Quem é aqui do Sul e conhece o Caldeira, que se tornou um ecossistema de inovação muito forte, né? Então, realmente tem um track record bacana aí, Felipe. XP, Sabe, sabe que essa história aí é legal falar de bastidores, né? Eu sempre acho que a história do bastidor é até mais com interessante daquilo que certeza. vai para a mídia. E eu tive, nesse primeiro ano que eu comecei a explorar o Vale do Silício, acho que eu tive umas 3, 4 vezes no mesmo ano lá. A primeira vez eu fui lá e pensei, puxa, a gente precisa ter preciso participar desse ecossistema em Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, não tinha muito isso, voltei para lá e aí comecei a fazer visitas de benchmark em DSV Labs, Y Combinator, Plug and Play, etc. E quando eu estava na Plug and Play, tirando fotos e fazendo vídeos e anotações, chegou um cara, olhou para mim e perguntou: o que está fazendo? Lá é uma coisa muito natural, né? E eu disse: não, estou aqui, de certa forma, meio que copiando esse modelo aqui para levar para o meu país. Acho que a gente tem um espaço bacana para isso, gosto muito desse assunto e tal. E ele disse: pô, não quer jantar lá em casa e a gente conversar mais disso? Eu falei: pô, claro, mas quem tu é, né? Só para saber, assim, Só para saber, né? sequestrado, se eu não vou ser sequestrado e tal. Eu disse: não. E aí ele contou a história, no final ele era o cara que era dono da Plug and Play, ele gostou, né, que eu falei aquilo, acho que ele veio falar comigo imaginando que eu soubesse quem ele era, porque depois eu descobri que ele é uma pessoa super conhecida lá. Ele é um iraniano que acabou chegando por um contexto de sair do Irã com uma série de tapetes num avião
desculpa, num navio cargueiro, chegou na Califórnia, começou a vender tapetes, que era o que ele tinha de estoque, e acabou trocando tapete por imóveis e acabou tendo uma série de imóveis no mercado no Vale do Silício. Quando as startups precisavam de algum lugar, ele se solidarizava com aquela história e dizia assim, cara, fica aqui, eu fico com uma parte do teu equity. Ele não entendia nada de startups, ele era do mundo de Nossa, que tapete. negócio, hein? E aí ele Dá acabou certo na hora montando. certa. Puta, e ele foi sócio do Facebook, de diversas empresas assim, e é hoje um dos maiores ecossistemas lá. E aí, bom, a gente foi para tal janta, né? E eu tenho muita rinite. E eu ignorei, né, o fato de que ele era iraniano e vendia tapete. E, cara, eu Nossa. cheguei na casa dele, tá? Assim, era tapete, peça para tudo que é lado, cara. Assim, para te ter noção, Thiago, o teto em cima da sala de jantar tinha um tapete, era tipo uma tapeçaria. Até quando veio o cafezinho que eu pensei assim, bom, agora a gente parou de jantar, assim, eu não conseguia nem entender o que, que ele falava, assim, meus olhos cheios de lágrimas. Eu estava tentando ali só me concentrar para não ter aquelas crises Rinite. de rinite. E aí me veio, cara, eu juro por Deus, me veio uma bandejinha assim com um tapetinho em Ah, cima assim da. cereja do bolo. Quando eu pensei, bah, agora eu vou dar uma respirada, cara, daí me veio uma crise de rinite, não consegui aprender muito naquele jantar, foi uma pena, mas histórias que acontecem, Essa é né, boa. e de certa forma fez. Mas só fazendo um super adendo aqui, eu acho que tem o Instituto Caldeira por si só, tem uma história belíssima, tem a sua gestão, tem a sua governança, tem os seus empreendedores, e o que a gente fez ali foi um projeto, que ia ser meu e do Fred Mendes, chamava Inova Hub. Ele, de certa forma, foi o embrião, ele muito possivelmente potencializou muito o que existe, mas existiu toda uma história empreendedora paralela, né, ao Inova Hub, no mesmo lugar, trazendo uma série de contextos. Então, não considero aqui que eu tenha sido parte do Caldeira, tá? Só para a gente Muito bom. não trançar as histórias de uma maneira que possa parecer um pouco diferente do que de fato realmente foi. O projeto ele Maravilha. se transformou, né, em uma coisa diferente. Sim. Mas, Felipe, voltando um pouquinho ali, quando tu comentou sobre a Andrade Gutierrez, ser, digamos assim, o projeto que foi o embrião da Beta House, né? E tu estava voltando do Vale do Silício, ou ainda estava no Vale do Silício. Eu queria primeiro entender, assim, lá no Vale, tu, claro, ficou lá imerso num ecossistema muito forte de inovação, né? E com certeza o aprendizado que tu colheu lá, tu trouxe para essa primeira consultoria. E aí eu quero também tentar emendar já com o assunto aqui da nossa conversa, né? O que tu viu de interessante nessa parte de estratégia lá no Vale, né? E o que esse primeiro trabalho na Andrade Gutierrez teve de importante para esse teu essa tua foco, esse teu foco na questão da estratégia e gestão por OKRs, né? Que eu sei que tu acredita muito nesse modelo. Então, eu queria tentar linkar Vale, esse primeiro trabalho, com, aí sim, o trabalho de OKRs que vocês fazem muito bem na Beta House. Maravilha. Quer conversar direto ao ponto ou vamos de bastidor um Vai por pouquinho? onde tu. Ah, bastidor é sempre bom. Vamos pelo bastidor e depois vamos. Então tá. Pô, pobre da nossa audiência que achou aqui que ia entrar, que ia entrar um negócio técnico, profundo, etc. A Não, gente vai chegar lá, chegaremos lá, mas, calma. mas contando um Fica pouco da ligado. história, né? Eu acabei chegando no Vale do Silício, não me lembro se foi na primeira ou segunda vez que eu estava lá. Me ligou um amigo que tinha trabalhado comigo na PwC, né? Então, PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria e consultoria. E esse amigo, ele disse assim, olha, estou com um desafio aqui, talvez você possa me ajudar. Eu estou assessorando a Andrade Gutierrez no processo de redesenho da governança corporativa. Fiz o convite para o time mais técnico, para o pessoal da engenharia da Andrade assumir a empresa. Essa empresa ela já teve perto de 200 mil funcionários diretos quando estava fazendo Belo Monte. Agora ela está com 30 mil, um plano de redução para 9 mil, eram números enormes, eu até posso estar um pouco errado aqui, mas eram números realmente surreais, eram cidades, assim, que se falava, né, de quantidade de funcionários, etc. E a gente precisa ajudar a reestruturar, fazer com que o pessoal aceitou o desafio,
de assumir a gestão da empresa, mas nos deu outro desafio de capacitá-los para que a empresa seja competitiva no mercado privado e para que eles possam se alimentar das melhores práticas de gestão atuais, né? E dentro desse contexto, como eu estava no Vale, ele me disse, olha, pensei em ti, vamos fazer um projeto junto. Isso era uma terça-feira, eu disse, cara, de jeito nenhum, tô aqui no Vale do Silício, olhando Big Tech, indo no Google, indo no LinkedIn, entendendo o que está acontecendo, o que eu posso fazer daqui, vou me meter com Andrade Gutierrez, cara, e ele disse assim, não, mas o pessoal é fantástico, essa empresa, ela precisa disso, é um número muito pequeno de pessoas que no final tinham todo esse envolvimento, vem aqui, vamos conversar com eles, depois toma tua decisão. Isso era uma terça-feira, na sexta-feira eu estava na sede de Andrade Gutierrez, com então novo presidente, um cara que chamava Clorivaldo, que se chama Clorivaldo Bisinotto, que pelo nome, pela empresa, imaginei que ia ser um, um negócio assim, meio. Tinha uma fantasia de Andrade Gutierrez, aquela coisa meio escura, meio nebulosa. E aí o Clorivaldo Bisinotto, em poucos minutos, já virou o Clori, descobriu uma empresa fantástica, com nível de engenharia surreal, uma empresa para frente, uma empresa que participou do desenvolvimento do Brasil, uma empresa com projetos internacionais no mundo inteiro, a Glaucia, a Clarissa, todo um time fantástico. E aí me solidarizei, voltei para o Vale, montei um projeto e lá fiquei perto de 10 dias, acompanhando e intermediando e facilitando um processo de conteúdo, de negócios, etc., que foi super interessante. A gente teve algumas, sem entrar em detalhes aqui, para a gente não sair muito no nosso papo, um negócio com a Hyperloop que foi muito bacana, tivemos também um negócio com os aluminais da Faculdade de Engenharia de Stanford, num acordo de cocriação, cooperação, que foi muito bacana, e aí eu percebi que, de fato, esses caras eles não estavam fazendo só tecnologia de uma forma diferente. Eles estavam pensando negócios de uma forma diferente. E aí eu comecei a realmente entrar de uma forma muito profunda, muito teórica, ao mesmo tempo prática, conversando com as pessoas, imergindo em negócio. Eu sempre acreditei muito, eu sempre gostei muito mais do aprendizado do que propriamente do ensino, né? O ensino ele pressupõe algo um pouco mais passivo. A Uhum. palavra aprendizado pressupõe uma imersão mais exploratória de conteúdos e conhecimentos, e eu pude fazer isso dentro do momento, dentro do período que eu estava lá, e acabei conhecendo uma série de contextos que, mesmo em empresas como XP Investimentos, como Anshan, como outros negócios que eu participei, eram muito pouco vistos, ou se eram vistos, era de uma maneira ainda um pouco mais tradicional e superficial em relação ao que vinha acontecendo lá. E o que eu me espantei era o quanto que, na verdade, esses novos fatores eram as grandes viradas de chaves dessas empresas, né? Elas não eram a cereja do bolo, elas não eram detalhes na operação, elas não eram somente algo mais, mas sim eram a maneira como essas empresas funcionavam. Então, o fato de ter de ter um ecossistema, né, o Vale do Silício, ao mesmo tempo que é o ambiente mais digital do mundo, é o ambiente mais analógico do mundo. É uma faixa de 80 quilômetros de extensão que tem a população mais diversa em relação a línguas e culturas do mundo inteiro. Quer dizer, as pessoas vão para lá para se conectar Uhum. presencialmente. Contextos como empresas officeless, contextos como open source, contextos que aqui a gente tem até um nome que remete a uma coisa meio do passado, né? Que são os sistemas como o próprio Sicredi, né? Os sistemas Cooperativo. cooperativos, né? Mas que se a gente for imergir dentro desse contexto, é um negócio super millennial, super centennial, Uhum. ainda dentro desse contexto, né, um conhecimento muito aprofundado de pessoas, inclusive é o motivo que o Google considera que é o maior fator de sucesso, né, entendimento de pessoas, tanto Uhum. na questão de entendimento do ser humano e das novas gerações, como utilizadores da tecnologia, dentro de como é que eles transitam pelo mundo, como eles operam negócio, etc., mas também deles como colaboradores, né? O Google, ele se considera, o Google entende que ele é o Google hoje por conseguir criar não só o melhor
ou um dos melhores produtos e serviços adequados a essa nova geração, mas também por ter políticas e práticas de gestão de pessoas muito avançadas para a época, né? Naquele momento em que mesmo do Vale do Silício os escritórios eram laboratórios, eram coisas mais tradicionais, o Google chegou com uma pegada, até agora está um pouco antiquado, mas foi interessante para uma quebra de paradigma, de quadra de vôlei, piscina de bolinha. Teve a história do cozinheiro lá que ficou bilionário, né? Porque era um puta cozinheiro, Sim. ficou com uma participaçãozinha no negócio lá no começo, porque o Larry Page entendia que para conseguir atrair os melhores talentos, as pessoas sempre iam em lugares, né, de eventos que tinha comida grátis. Então, se tivesse uma super comida, era uma das coisas que ia fazer atrair e engajar os melhores talentos digitais do Vale. Isso fez diferença. O cara acabou virando bilionário no IPO, ou depois, não sei exatamente o timing disso, mas é uma história super curiosa. E eles acabaram criando todo um projeto de empresa baseado no employee experience, né? Baseado em não só tu atrair e engajar os melhores talentos, mas de fato fazer com que esses melhores talentos tivessem a possibilidade de dar o melhor de si. E Uhum. isso é uma mudança de chave completamente Entendi. incrível, não só na história do Google, mas na história de todas as empresas que começaram a entender o que de fato era transformar os seus negócios olhando para esse ativo, né, que muitas empresas falam que é o seu maior ativo, que é o funcionário, o colaborador, né, porém de uma maneira de fato endereçada aos seus reais interesses, né, e não só que a gente tem um contexto de que 70% das empresas do mundo com mais de 50 funcionários, elas são geridas por baby boomer e tem mais de Uhum. 70% dos quadros de millennials e centennials. Então, quer dizer, se o baby boomer ele não tiver a cabeça do millennial e do centennial para gerir o seu negócio, muito provavelmente ele vai estar tentando motivar, tentando criar enfim, todas as políticas, toda a forma de remuneração, nomenclatura de cargos, modelos de liderança, etc, 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 a partir do seu viés e não do viés Claro. da pessoa que está operando. Enquanto inverte essa lógica, assim como a gente fala da centralidade no cliente, né, que a gente inverte a lógica para o viés do cliente, não para o nosso cliente, tu passa a ter uma vantagem competitiva muito grande. Sem dúvida. E aí, uma das questões que eu acabei buscando entender foi como esses caras faziam planejamento estratégico. E aí foi realmente um banho de água fria, porque eu já tinha participado de planejamento estratégico, alguns planejamentos estratégicos na XP, em outras empresas. A família da empresa é uma empresa centenária, tem mais de 140 anos, é um dos CNPJs industriais mais antigos ainda ativos no estado. E quando eu entendi como os caras faziam planejamento estratégico, eu pensei, meu Deus, aqui é o início de tudo e aqui a gente tem muita coisa para mudar. Não é mudar 100%, não é alarmista, não é uma Uhum. coisa do tipo, todo mundo vai... Não é isso. É lógico que as coisas não são assim, mas que realmente eu entendi que o planejamento estratégico e todos os desdobramentos táticos, eles estavam muito fadados a não funcionar pela maneira como eles eram conduzidos e viabilizados em sua trajetória de Uhum. criação e depois de prática desse planejamento no dia a dia das empresas. Execução, né? Execução do planejamento. Exatamente. Muito bom. E você está comentando, né, que as empresas, a maioria são baby boomers, que eles gerenciam milênios, centênios, mas ali na frente já está acontecendo, os milênios já estão assumindo cargos de liderança, né, e já impondo uma outra cultura, né, na condução dos negócios. E aí eu acho que essa maneira de se fazer planejamento estratégico e execução de estratégia com visão de OKRs começa a fazer mais sentido para essa nova geração, né? Eu queria que tu tentasse explicar um pouquinho como é que funciona a metodologia de gestão por OKRs e por que tu acredita nela como uma ferramenta moderna aí para as empresas que são vencedoras hoje em dia. Maravilha. Antes de chegar nos OKRs, eu vou te dizer um pouquinho do porquê que eu passei a questionar a maneira tradicional Boa, de fazer gestão, tá? Quando eu boa. estava lá, eu comecei a perguntar sobre isso. A primeira pessoa que me falou sobre planejamento estratégico me disse o que eu vou falar para vocês agora, tá?
Lógico que não é 100% assim, mas ele usou uma analogia que eu acho que faz bastante sentido. Que as empresas da Costa Leste, as empresas farmacêuticas, bancos, montadoras de carro, uma pegada mais industrial, etc., são empresas que operam em contextos de mais longo prazo, em contextos industriais, em cenários com uma volatilidade, uma mudança não tão rápidas quanto o mercado de tecnologia, e que a grande maioria das empresas fazia um planejamento estratégico de 3 anos e depois desdobrava um plano de execução de 3 anos. E funcionava assim. E o planejamento estratégico ele foi muito pouco alterado para as diferentes empresas, né? Tu vê desde as grandes corporações até empresas de 3 funcionários fazendo uma matriz SWOT, por exemplo. E Uhum. está errado? Não, está errado. Mas será que essa é a melhor maneira? E dentro desse contexto, as empresas da costa oeste dos Estados Unidos, principalmente aquelas do Vale do Silício, hum, perdão, entenderam que tinham que fazer planejamento estratégico de uma maneira diferente. Que eles não tinham que olhar para um horizonte de 3 anos, e sim um horizonte de longuíssimo prazo, né? E aí que veio a convergência com aquele TED do Simon Sinek, que fala do Golden Circle e traz o Uhum. why, né? Como o meio daquela cebola, né? Que Uhum. ele desenha ali, o que acaba sendo traduzido como propósito nas organizações. E esse trabalho, esse projeto acaba repercutindo muito na forma como os caras começaram a imaginar o que é visão de futuro, entendendo que visão de futuro não é um negócio de 3 anos, e sim que a gente deve pensar na visão de futuro como um negócio de 10, 20, 30 anos, como um negócio de legado, como um negócio de propósito, como um negócio de DNA, independente de como a gente chama, da nomenclatura, né? Mas realmente entendendo qual é o impacto que a empresa ou a organização quer deixar para o mundo. E ao mesmo tempo que a visão de longo prazo deveria ser super longa, o desdobramento tático deveria ser planejado em períodos de tempo muito menores, porque como a velocidade da mudança está sendo cada vez maior e as próprias mudanças estão sendo cada vez mais profundas, uma das principais características que uma empresa passa a ter como premissa para se manter viva e competitiva é a capacidade de se adaptar a essas novas realidades, Uhum. que inclusive é o propósito da Beta House, né? A gente entende que durante muito tempo as empresas buscaram ser grandes e ser ricas. E não está errado uma empresa ser grande ou ser rica, desde que tenha consciência de que o ser grande muitas vezes vai te manter um pouco mais engessado. Então, dentro da grandeza, tu tem que trazer essa questão da adaptabilidade. Em relação Uhum. ao ser rico, o ser rico é maravilhoso e te dá, inclusive, mais flexibilidade para mudar. Eu digo ser rico ter uma empresa com acesso a capital, né? Seja Uhum. próprio, seja de terceiro, mas enfim, mas que muitas vezes te deixa muito mais míope em relação ao que as mudanças que precisam ter. Porque quando tu tem sucesso, assim, eu tô no caminho certo. O sucesso, ele sugere isso para ti, né? Eu tô no caminho certo. Para que mudar? Tô tendo sucesso. É muito Uhum. mais difícil tu trazer a ideia, falando amplamente, né, para um público empresário de que tem que mudar quando o cara está dando super certo do que quando o cara não está Sim. dando certo. Mas não necessariamente o que te trouxe até aqui vai ser o que vai te levar para o futuro. Muito pelo contrário. Possivelmente, a chave do sucesso vão ser justamente outras. Então, a gente entende que, junto com ser grande e ser rico, a gente precisa trazer esse novo fator que a gente chama de poder de transformação, que é a capacidade das empresas se adaptarem a esse movimento de mudanças muito profundas e muito aceleradas e que deve ser cada vez mais profundo e mais acelerado. Para que uma empresa precisa se manter, para que uma empresa se mantenha viva e competitiva dentro desse cenário de rápidas e aceleradas transformações, ou de rápidas e profundas transformações, ela precisa se adaptar. E aí que surgem os OKRs, né? Os OKRs, eles vieram a partir de uma, de uma construção do então CEO da Intel, né? Porém, foi organizado, vamos dizer assim, e trazido como uma metodologia e democratizado por um cara chamado John Doerr, né? Que acaba sendo considerado, não sei se o pai, mas talvez o padrasto da metodologia, por ter escrito o primeiro livro sobre o assunto, que é o Measure What Matters, né? Avalie o que importa em português,
e o John Doerr ele acaba trazendo toda uma perspectiva, um livro muito bacana, porque ele não é um livro que tem somente método, muito pelo contrário, mais da metade dele conta histórias de negócios, então para quem histórias curtas, se alguém quiser uma leitura que vai pensar assim, vou ler 3 páginas por dia e vou dormir, que hoje é muito Funciona. difícil, funciona, esse livro funciona. Ótimo. Boa dica. E aí foi muito bacana, porque eu comecei a entender essa metodologia, comecei a entender essa nova forma de fazer planejamento, comecei a fazer analogias em relação a questões que eu ainda acredito muito, por exemplo, Kaplan e Norton, né, Uhum. de um contexto de planejamento estratégico mais tradicional, mas com uma pegada de maior agilidade, olhando para ferramentas de transformação, entendendo o próprio desenho do planejamento estratégico de uma forma um pouco mais objetiva, endereçando outros fatores, conversando mais com os sócios, entendendo outros tipos de elementos. Os planejamentos estratégicos eram muito longos Uhum. no passado, e acabava que eles abraçavam, pouco eles... Os planejamentos estratégicos tradicionais têm 3 grandes problemas. Tá? O primeiro problema é que muitas vezes o time não compra, por não ter feito parte daquilo, por não entender o porquê que está atrás daquelas decisões. Né? Então, se Uhum. chega alguém para ti e diz assim, cara, tu tem que deixar de comer carne, aquilo soa de um jeito. Se alguém chega e diz assim, olha, tu fez um exame, teu colesterol tá alto, teu colesterol pode desdobrar nisso, 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 isso vai ter o risco de tu ter tais e tais disfunções, pode desdobrar nisso, e, porra, né, isso é importante para ti, isso faz sentido para ti, tu quer agir, então a melhor maneira de agir é a gente tratando dessa e dessa maneira, essa mesma recomendação de deixar de comer um pouco menos de carne vermelha, ela vai ser recebida de uma É um forma engajamento maior. Muito muito bom. mais impactante. Uhum. E dentro desse contexto, a alta direção não tinha colaboração dos times de média gerência e tudo mais dentro dos planejamentos, e acabava que o pessoal via aquilo como um plano e não comprava. O segundo motivo é que esses planos eles eram pouco sujeitos a alterações no sentido de aproveitar oportunidades. Então, tu tinha Uhum. lá um plano, daqui a pouco surgiu uma super oportunidade de entrar num novo país, de fazer uma parceria ou coisa parecida. E daí tu tinha 2 opções, ou tu seguia o teu plano, ou tu acatava a oportunidade. E se tu acatava a oportunidade, o planejamento estratégico passava a ser um PDF salvo no teu computador. E se tu acatasse o teu plano, tu deixava a Perdi a oportunidade passar. oportunidade. Então, também fazia com que tu deixasse menos no crédito, porque tu ficava com aquele sentimento, puxa, a gente está seguindo o plano e as oportunidades estão passando pela gente, a gente não está fazendo nada com isso. E o terceiro motivo está relacionado às ameaças, né? Poxa, acontece alguma coisa no mundo e de notícia, não vou falar de ruim, mas notícias impactantes, o mundo está repleto e no momento que surge aqui uma mudança de contexto, também os planejamentos estratégicos estavam muito mais Uhum. preparados, estavam muito pouco preparados para ser reativo a isso. E por isso que a gente começou a entender todo esse processo de desdobramento tático através das iniciativas estratégicas, ou seja, OKRs táticos, sendo revisitados a cada 3 meses, inclusive pelos times de média gestão, que fez com que o OKR passasse a ser uma ferramenta muito mais flexível de olhar para a estratégia da empresa. Né? Uhum. Então, trazendo aqui, o OKR ele não é o planejamento estratégico em si, mas ele é uma ferramenta muito interessante para a gente entrar dentro dos planejamentos estratégicos. Muitas vezes a gente conduz todo o planejamento estratégico junto com os OKRs para que a gente possa ter todo esse alinhamento, o que não quer dizer que isso seja necessariamente obrigado a que seja dessa forma. A gente tem um banco, por exemplo, que fez todo um planejamento estratégico, tirou um material absolutamente imenso, foi uma instituição que teve um dos grandes players conhecidos nacionalmente aí pela realização, mas ficou muito amplo, ficou um pouco... As pessoas olham aquilo, tá, e aí? E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu faço segunda-feira com o meu time e tal, né? E a gente foi chamado para conduzir essa tradução dos planejamentos estratégicos, da grande estratégia,
dentro do alinhamento das pequenas tarefas, o que a gente chama de alinhamento vertical. Assim como esse realinhamento das equipes entre elas, né, em relação ao que a gente vai fazer, quando, como, por quê, onde, e com quais objetivos, que a gente chama de alinhamento horizontal, que são dois grandes benefícios, além de uma série de outros incontáveis, né, que a metodologia dos Objectives and Key Results levam para as empresas que sabem bem aplicar isso, que, aliás, não é somente uma metodologia, mas, ao meu entendimento, uma boa forma de fazer negócio, uma boa forma de gerir empresas, uma boa forma de pensar organizações. Uhum. Show. E diz uma coisa, Felipe, hoje qual que seria, digamos assim, eh, uma, uma, uma boa prática de implementação de OKR? Você precisa definir muitos objetivos, muitos key results, muitas iniciativas, ou poucas, que acho que, beleza, todo mundo entende, né, até meus objetivos, meus KRs, né? Aí eu tenho várias iniciativas que vão melhorar ou piorar o meu KR, mas assim, quantos eu defino? Eu defino por área, defino por departamento. Como é que seria, digamos assim, um bom framework de implementação de OKR, ou seja, boas práticas de implementação de OKR, se é que tem, né? E se puder também exemplificar com um case aí que vocês já fizeram na Beta House, seria bacana também. Tem várias, tá? E, aliás, esse é um aprendizado, a nossa empresa chama Beta House, né? Beta por estar justamente sempre numa versão beta, e cada vez, primeiro projeto de OKRs, eu li o livro, né? Me alimentei de uma série de informações, contextos, etc. Inclusive, está falando com o teu sócio, né? Sobre eles. Uhum. E achei que estava pronto para tocar o projeto. De fato, eu acho que eu estava até bem preparado, mas o fato é que quando a gente vai para a prática, e hoje a gente tem um histórico de implementação de OKR, possivelmente mais de 20 empresas, a gente entende que tem uma série de contextos que somente a prática vai te dar, né? Porque tem coisas que o livro não te ensina, tem questões que são muito relacionadas à cultura de cada empresa, tem uma Uhum. sensibilidade muito grande de é, até onde tu pode ajustar a metodologia, ao mesmo tempo para te ter um fit cultural e metodológico com a empresa, com que a empresa já vem fazendo, mas também de não desdobrar de forma com que a gente perca os incentivos principais da aplicação daquela metodologia, tá? Então, eu diria que como começar? Primeiro, conhecendo muito bem a metodologia. Segundo, conversando com pessoas que já implementaram a metodologia. Terceiro, conhecendo muito bem a empresa. E quarto, fazendo muito bem essa conexão. Isso aí é uma chave do sucesso, tá? Muito se fala de começar. Eu acho que sim, como tudo que a gente faz, a gente tem que começar aos poucos. Eu acho que um erro que eu vejo algumas empresas fazendo é pegar toda a metodologia completa dentro de todo o seu contexto e buscando trazer de uma vez só. Eu acho que aí o processo de aplicação ele acaba sendo mais dolorido do que se a gente faz uma maturação, né, mais de acordo com o que o time vai conseguindo de fato introduzir dentro das suas rotinas, dentro da sua cultura, assim como eu entendo que ao mesmo tempo que a gente tem que começar aos poucos, a gente não pode começar errado, tá? O começo errado ele é um pouco traumático. O começo errado ele faz com que a empresa ela tenha uma menor consciência, tenha uma menor capacidade de avaliar os reais benefícios da metodologia, com que haja um desgaste muito maior sobre aquilo, com que se perca mais tempo e dinheiro do que se não estivesse fazendo, inclusive, né? Uhum. Então, é como a gente começar um esporte sem um instrutor, por exemplo. A chance de eu me machucar, a chance de eu acabar gerando vícios, a chance de eu gostar menos de praticar aquele esporte e até de eu conseguir evoluir naquele esporte depois é menor, porque ali a gente acaba já começando com o pé esquerdo. Então, eu
por fazer esse papel, né, de ser muito responsável pela implementação dos OKRs e de trabalhar no planejamento estratégico e desdobramento tático de muitas empresas, sou um grande defensor de que aí eu estou puxando sim sardinha aqui para o meu. E no final tu tem que ter alguém de fora olhando para isso. Tem uma questão de tu ter uma consultoria, tá? E nós, como Beta House, nós temos nossos próprios consultores em muitos dos assuntos que a gente trabalha na empresa, que é o mesmo racional do terapeuta que se trata. Cara, o cara não consegue responder e perguntar e responder a si mesmo, né? Tu precisa de alguém te perguntando, tu precisa de alguém te respondendo. Assim como uma terapia, tu precisa ter, ou um personal trainer, né? Para quem Uhum. treina cedo, tu precisa ter alguém que tu tá pagando, que tem um horário reservado, que tu vai valorizar aquele horário, porque senão tu chega mais tarde do treino, tu mata mais, tu sente que não está pagando, então a academia é barato ali, porque é 300, 400 reais por mês, ou menos, ou mais, e aquilo, Ou não né, está pô, vendo o não é, resultado e ou desiste, não né? está vendo o resultado e desiste. É. Então, assim, eu sempre percebo, tá, que as empresas como... E essa é muito interessante, porque mais da metade das empresas que a gente vem trabalhando hoje, elas já fizeram algum tipo de ensaio com o OKR. E aí elas nos chamam assim, a gente fez um ensaio, a gente fez isso, isso, aquilo. E no começo eu ficava até um pouco receoso de dizer assim, cara, não é exatamente assim, veja de outra forma. Hoje eu já sou um pouco mais objetivo e dizer assim, olha, pega alguém para te ajudar, porque senão a chance disso aqui não evoluir como tu pretende, ela é maior e até muitas vezes de dar um nó naquilo que tu pretende e daqui a pouco tu desacredita, não só não consegue acreditar na estratégia nova, mas tu passa a desacreditar na estratégia antiga, né? Que nem alguém que vai fazer um regime, não faz bem o regime, entende que o regime novo não faz sentido, assim como também desacredita do velho, daí joga tudo pro Sim. ar e daí fica complicado. Então, acho que quando a gente começa pelo pé direito, ele é muito importante. Mas já te trazendo também uma outra pergunta um pouco mais objetiva, e daí falando da metodologia, não é que a gente comece trabalhando definindo objetivos, tá? Eu entendo a metodologia OKR como algo que a gente possa se alimentar, e essa é a questão de que eu faço, que eu gosto muito nos planejamentos estratégicos, de entender um pouco como as metodologias ágeis, tá? De fato, de forma que eu consiga ter um período de abertura, de exploração, de troca, criando muito dado, criando consensos ou até olhares diversos para o mesmo contexto, para a partir de bastante ingredientes a gente pegar e ir para a construção da receita, da gente ir para a convergência, né? Para a gente ir para consolidar aquilo que a gente tem. Isso é mais ou menos como uma reunião, né? Eu não posso entrar numa reunião, explorar, 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 depois de uma hora bate, né? Entra lá o outro Zoom, outro Teams, outro Meet na agenda e ninguém define nada. Assim Uhum. como eu não posso começar uma reunião, né, partindo de um pressuposto que eu não exploro, já chego no resultado e daí eu explorei pouco. Então, acho que para a gente começar a construir bons OKRs, que é um processo já de convergência, a gente tem que ter um processo de exploração muito rico. Então, quanto Uhum. mais a gente conseguir ter debates, construções, discussões, fazer pergunta, entender os contextos que a gente está e desdobrar os nossos entendimentos e multiplicar os nossos entendimentos sobre aquilo, a gente vai ter uma maior capacidade, a gente vai ter melhores e mais ingredientes para construir a nossa receita. Depois que a gente já entendeu muito bem quais são os ingredientes que a gente tá, vai ser mais fácil da gente pegar e entender o que, que vai botar na panela antes, depois, o que, que vai ser picado, o que, que não vai fazer parte. Né? Isso eu gosto muito. O OKR ele é uma ferramenta que ele pressupõe muito foco dentro daquilo que realmente importa nas organizações. E gosto de uma frase que eu não tenho certeza de quem é, se é do próprio John Doerr ou não, mas que diz que, talvez até não,
na internet deve dizer que é da Clarice Lispector, né? Porque tudo que está na internet é Clarice Lispector que fala. Me disseram uma vez isso, depois comecei a ver que realmente fazia sentido. Mas tu sabe, Thiago, que quando eu me deparei com o conceito de foco, que o foco não é saber o que fazer, e sim saber o que não fazer, mudou a maneira, inclusive, como eu faço a minha gestão de tempo. Como eu entendo a Beta House, como eu divido trabalho e responsabilidades com os meus sócios, eu passei Uhum. a ter clareza que foco é saber o que não fazer. O que, que pode ser deixado para depois, o que, que é priorizar e despriorizar. E dentro desse contexto também o OKR ajuda muito, né? Porque muitas vezes uma empresa ela é muito rica de iniciativas e ela acaba perdendo muito tempo, muita energia, muita eficiência com coisas que no final não vão te levar onde tu quer. E eu Uhum. gosto muito daquele logo, não sei se tu te lembra agora do logo do MasterChef, que ele é tipo um arroba, que é um M que começa a dar Sim, voltinhas depois, né? Eu entendo que ali, se a gente botar um O ali no meio e botar essas voltinhas, a gente passa a ter muito mais capacidade de fazer aqueles projetos que também são interessantes, mas que eles precisam daquele núcleo para dar resultado. Ou seja, se eu tenho um pressuposto, por exemplo, de ser uma empresa que acolhe a diversidade, que tem ações de governança, que tem ações sociais, que tem ações ambientais, que tem uma pegada verde, ou diversas coisas que muitas vezes as empresas fazem que não é o objeto fim do negócio, mas que acaba sendo algo da cultura, da natureza, respaldado e desejado pelos colaboradores, etc. Tudo isso é muito válido. Mas se não tiver, por exemplo, o lucro no meio, o maior incremento de uma maior expansão regional, um incremento de tecnologia ou outros objetivos estratégicos, até a capacidade de gerar esses claro, outros contextos vai ser menor. claro. Então a gente tem que entender o que vem antes e o que Sim. desdobra para que a gente tenha mais sucesso, inclusive naquilo que não é o objeto fim, E não é o mas que core. acaba sendo uma responsabilidade ou desejo da empresa pela sua cultura, valores Sim, e tradições, etc., né? excelente. Felipe, muito bom, hein? Que aula de OKRs aqui que a gente teve hoje. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu já queria agradecer a tua presença aqui, né, e poder dividir com a gente essas tuas experiências, né, e principalmente teu conhecimento em OKR. Queria que tu deixar aberto aqui um recado final, de repente falar um pouquinho sobre a Beta House, como te encontrar nas redes sociais, como conhecer um pouco mais aí sobre a tua empresa. Legal, obrigado. A Beta House é uma empresa super nova, nós temos recém 4 anos, é uma empresa pequena em número de colaboradores, mas eu sempre entendo que, e é o nosso prisma, né, que ser grande ou pequena não é mais tamanho, e sim impacto. A gente hoje vem trabalhando com, desde KPMG, Banco do Brasil, Sicredi, um banco holandês chamado DLL, antes da Lagen Landen, a gente opera com ele em toda a estratégia, projetos de inovação no Brasil, Chile e Argentina, que cobre toda a América Latina, assim como empresas médias, empresas pequenas, empresas regionais, que têm como um olhar importante a transformação, né? Seja por uma clareza de oportunidades que a empresa pode tocar, seja por uma clareza de riscos que a empresa está exposta e que precisa de um processo de transformação. Então, todo mundo aí que tiver gosto por esse assunto, eu fico super à disposição para a gente trocar, para a gente conversar, para a gente trocar ideia e, logicamente, se for o caso, a gente explorar algum tipo de projeto dentro da empresa. E a maneira de me achar é fácil, é Felipe, F-L-I-P-B-E-C-K, Deck, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto a gente tem, daí falando da empresa, né, tem Spotify, tem YouTube, tem LinkedIn, tem tudo que é redes, e pode dar um alô também no teu WhatsApp, que a gente se conecta hoje. Felizmente, essa é uma capacidade aí que o mundo tem de conexão, que é fantástico. E eu fico muito aberto aí a gente se conhecer, trocar, principalmente com um público bacana, que é que eu sei que assiste os teus podcasts, os teus vídeos.
aqui no canal da Vortigo no YouTube. Maravilha. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso episódio também todos os canais aí para acessar a Beta House. Felipe, muito obrigado aí pela presença. Um grande 2023 aí para todos nós e até a próxima. Maravilha. Gosto de uma frase que o futuro ele não vem, o futuro ele é criado, né? Que sejamos nós os protagonistas do futuro que a gente quer viver. Um abraço a todos e vamos se conectar. Um abraço.